Olá, hoje estou aqui para fazer um comentário com vocês, um breve comentário a respeito do ocorrido em Suzano hoje. Foi algo assim que chocou o Brasil e acredito que muitas pessoas mundo afora, né? E quando se trata de jovens, isso nos preocupa mais ainda, crianças e jovens nos preocupa mais ainda. Então, eu não poderia deixar de fazer esse comentário. Primeiro, para dar um alerta até para os professores sobre esses casos. Algumas coisas assim que a gente tem experiência, que a gente pode tentar ajudar. Eu estava lendo agora há pouco o perfil dos dois rapazes e eu chego à conclusão assim, vi vários comentários, vi até comentários muito desagradáveis, até por ninguém está vivendo, né, aquilo ali, aquele momento, nem das vítimas, nem dos rapazes que provocaram isso tudo, né? Então vamos lá. Não vou proteger ninguém, não vou acusar ninguém. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar para os professores, para as pessoas, o meu ponto de vista, segundo a minha experiência de vida, a minha experiência como mãe, como professora, como ser humano, como cristã. Não podemos deixar isso passar, nós somos cristãos. Então veja bem, olha só, aconteceu, muitas pessoas falando que foi por bullying, nada justifica, gente. Outras pessoas, foi por causa dos jogos que eles sempre praticavam lá, né? Eu já vi, já assisti, já presenciei várias pessoas julgando. Não gosto, particularmente não gosto, mas não acredito que seja um fator predominante, isolado. Não. Pode ter contribuído, mas não isolado. Aí você começa a analisar as coisas, aí você tem que partir do ponto familiar, da personalidade da pessoa, do convívio. Porque olha só, esses meninos, pelo perfil que eu vi ali, não vou entrar no mérito da vida pessoal deles não, mas vamos analisar no geral, tá? Para vocês professores que estão me assistindo agora, eu vou dar algumas dicas, tá? Começa a prestar mais atenção nas atitudes, nas formas de agir, de falar, de pensar. Às vezes a pessoa pensa as coisas e o professor não se atentou. Como que eu vou adivinhar o que ele está pensando? Você pode não adivinhar, mas através do olhar da pessoa, você pode identificar algumas situações sim, tá? Então o professor tem que estar sempre em alerta, o professor dentro da sala de aula. Não estou culpando o professor nem nada, nem tirando, não estou culpando ninguém e nem protegendo ninguém, quero deixar isso bem claro. Estou dando umas dicas para os professores, no geral, para a família, tá? São dicas. Professor, fique mais atento. A família, aluno faltou, procura saber por que ele faltou. Mas eu tenho muitos alunos, realmente as salas hoje em dia são muito cheias, são alunos com famílias desestruturadas mesmo, são alunos com uma situação muito caótica devido à falta de tempo familiar, vários fatores, né? Mas tenha os olhos atentos para algumas situações, como famílias desestruturadas, como atitudes, alguns repentes, alguns atos falhos que eles venham ter. Procure
conversar, dialogar com o seu aluno, procurar saber o que está acontecendo, como que é a vida dele, não para se intrometer na vida dele, mas tentar ajudá-lo de alguma forma, tá? Agora, isso não quer dizer que você vá passar a mão nas coisas erradas que ele vier a cometer, não é isso. Outra dica: aluno cometeu qualquer atitude indisciplinar, registre. Faça um livro de ocorrência, registre. Se for preciso chamar o conselho tutelar, chame o conselho tutelar. Se ele persistir na situação, tome medidas mais severas, tá? Mas não deixe passar. Porque tem muitos alunos que querem chamar a atenção. E a partir do momento que ele não chama a atenção, ele só vai piorando, até ele perder o controle de quem, ou de onde, ou o que ele queria chamar a atenção. Ou para quê. Então fiquemos muito atentos sobre isso, tá? O aluno começou a ter algumas atitudes assim que você não considera normal, você conversa. Agora, um detalhe: nunca chame a atenção de aluno aos gritos na frente de outras pessoas, porque como o adulto não gosta, o aluno, adolescente, a criança também não gosta. Então sempre procura um lugar reservado, tenta conversar, abaixa o tom. Professor, a sua ferramenta de trabalho são suas mãos e sua garganta, sua voz, mas não para você gritar. Como você, pai, você, mãe, você também não tem que educar seu filho no grito. Você tem que educar seu filho no respeito, no tom de voz, de preferência na mesma altura, tá? Para ele nunca se sentir diminuído. Isso não quer dizer que ele vai deixar de te respeitar por causa disso. Não. Você tem que ser sempre firme, mas não precisa ser assim, tomar atitudes que você não gostaria que tomasse com você, tá? Então procure sempre se colocar no lugar do outro, que fica bem mais fácil para você contornar qualquer situação. Então uma coisa que eu sempre falo, é muito bom o diálogo olho no olho. Se você olhar para a pessoa, fixa o olhar na pessoa, você vai conseguir a amizade da pessoa, você vai conseguir o carinho da pessoa, a confiança da pessoa, e fica mais fácil de você lidar com a situação que acontecer. Então, quando o aluno chegar a praticar algum ato indisciplinar, que você não tem assim um certo controle, como violência, um exemplo, dentro da sala de aula, o que eu posso fazer? Em vários grupos que eu participo de professores, eu fico observando as perguntas dos professores, e às vezes eu fico assim, acho até engraçado, porque tem professor que não sabe algumas leis. Aí fica falando assim, mas o ECA, sempre é o ECA, né? O ECA só dá direitos para os alunos, não dá os deveres. Tudo bem, o ECA foi um grande erro, isso aí é indiscutível, tá? O ECA, assim, do jeito que ele foi feito, é muita coisa errada. A lei da palmadinha também, eu acho muito errado. Não sou a favor de violência, não sou a favor de bater, mas eu penso que cada caso é um caso, e isso aí, cada um decide dentro da tua casa, tá? Eu acho que a educação de filho compete a pai e mãe e não ao Estado, mas sem violência. Mas o ECA, na época, eu me lembro que foi por causa de trabalho escravo, de crianças que trabalham. Resumindo, o ECA fez com que a educação, que é obrigação dos pais, fosse parar dentro das escolas. Aí as pessoas ficavam assim, já não chamavam mais professor, já não chama professor mais de professor, chama professor de educador. Eu não chamo professor de educador. Professor ensina, quem tem que educar são os pais, tá?
Então vamos deixar isso bem claro. Então, uma coisinha muito simples. O ECA tem um artigo que a maioria dos professores desconhece, que pode te dar um escape em caso de violência. Às vezes eu fico observando, já me perguntaram, o que eu faço com um aluno que faz isso, que faz aquilo? Eu falo, lê o ECA. Mas eu já li lá, só tem deveres. Não lê o ECA. Porque se você lê o ECA, você vai chegar lá no artigo 121 do ECA, que ele vai falar sobre o aluno que não tem condições de viver socialmente. Então, se o aluno vive brigando, se o aluno vive batendo, se o aluno vive fazendo o que não deve dentro da sala de aula, ele não está apto a viver em sociedade. Então, é onde entra o artigo 121, que você, professor, pode fazer esse pedido, através do Conselho Tutelar, através da saúde, do Ministério Público. Você tem que procurar algum meio dentro da sua cidade, do seu município aí, onde você vai encaixar esse artigo. Porque esse artigo, o que ele fala? Ele fala que é para você pedir a internação deste aluno. Se ele não está apto a viver em sociedade, ele tem que ser internado. Ou vai deixar acontecer o que aconteceu hoje. Então, que você fique bem atento a isso. Pega o artigo 121, dá uma lida nele. Eu tenho certeza que 99% dos professores nunca leram o artigo 121 do ECA. Eu tenho certeza disso, porque muitos me perguntam, outros eu fico só observando os comentários nos grupos, nas páginas sobre educação infantil, sobre ensino médio. Aí eu fico observando ali, aí eu fico assim, até quando que os professores vão começar a ler mais, a buscar dentro da lei? Porque muitos professores falam assim, eu não gosto de política. Como eu sempre falo, gente, tudo tem política no meio, tá? Então, vai lá agora e começa a observar, começa a estudar o artigo 121 do ECA e começa a ver que essa lei 8.069 aí, de 1990, que já vai para 29 anos, ela tem um escape para você dentro da sala de aula, como pode também ativar a memória da família, né? Poxa, eu tenho que ver o que está acontecendo com esse meu filho, eu tenho que ver o que está acontecendo com essa pessoa, com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente que está sob a minha guarda, sobre os meus cuidados, o que está acontecendo com ele, porque senão eu posso perdê-lo. Se o professor acionar o artigo, eu vou perder a guarda, né? Aí no caso desses dois, um de 17 e outro de 25 anos, será que essa situação deles começou agora? Eu acredito que não. Eu acredito que isso aí é um conjunto de fatores que os dois já vinham somando e um conversando com o outro, os dois muito amigos, né? E eles ali se identificaram e foi unindo tudo. A vida deles, vida familiar, vida escolar, vida social, que parece que eles não tinham, né? Não sei. Eu li muito pouco agora, sobre o perfil dos dois, então não dá ainda para ter uma avaliação. Mas os comentários sobre os jogos de violência, como eu já disse, eu não gosto desses jogos, mas isso aí também não é motivo isolado, pode ter contribuído, mas não é motivo isolado para que eles chegassem às vias de fato. Então fica essa dica, tá? Agora, e com criança pequenininha? Se atente para uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você que está aí me ouvindo, me vendo, e você analisa. Quando a criança é pequenininha, porque outro dia eu vi um comentário de uma professora que disse assim, eu peguei uma turminha que
Eles gritam muito, eles choram muito, o que eu vou fazer com a criança? Gente, criança pequena, você para trabalhar, para educar uma criança pequena, não adianta gritar com a criança, não adianta falar a palavra não com a criança. Não. O cérebro não assimila a palavra não. Você tem que aprender a fazer a criança respeitar a sua postura, o seu olhar. Se a criança começar a respeitar o seu olhar, a sua postura, você pode falar com ela com o tom mais baixo possível, que ela vai te respeitar sim. Não precisa você gritar. Quanto mais você grita, é pior. Porque quanto mais você grita, mais você ativa aquilo ali, aquelas coisas ruins dentro da criança e não fica legal. Então eu vou te provar que a criança não assimila a palavra não, porque você também não assimila a palavra não. Você hoje sabe o que é certo e o que é errado. Mas nós não assimilamos, nosso cérebro não assimila a palavrinha não. Se eu virar para você agora, presta atenção. Se eu virar para você agora e falar assim, não pense em uma maçã. O que você pensou? Então, por aí você vê como o nosso cérebro age nas situações. Mas você sabe que uma maçã é um fruto, né? Você pode se alimentar. Mesma coisa é com certo e com errado. Os jovens sabem o que é certo e o que é errado. A criança não sabe. Então, através das suas atitudes, da sua postura, a criança vai aprender o que é certo e o que é errado. E mais tarde, essa palavra não pode chegar no objetivo. Mas, a princípio, ela não leva a criança ao objetivo do negativo. Pelo contrário, ela estimula a criança para o lado negativo. Tanto é que eu falei com vocês, não pense na maçã, e vocês pensaram na maçã. Então eu estimulei o cérebro de vocês a pensar no negativo, no não que eu falei. Então são coisas assim que a gente vive no dia a dia, que serve para dentro da casa da gente. Eu já trabalhei com criança, com jovens, com adultos, com ensino regular, com ensino especial. Então são várias modalidades de ensino diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes, vidas diferentes, posturas diferentes. Então que você tem que aprender a conviver com isso tudo, né? Então às vezes as pessoas ficam até assim, mas o fulano fez eu perder a paciência. Tá, todo mundo perde a paciência uma hora, mas antes de perder a paciência, você que escolheu a profissão professor, você tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Quando eu fiz o magistério, os professores ensinavam a gente assim. Hoje em dia eu não sei se ainda ensinam, né? Quando você ficar nervoso com algum aluno, você sai de perto dele e conta de 1 a 10 antes de responder qualquer questionamento, qualquer situação. Porque se você respirar fundo, contar de 1 a 10 e ficar longe, você vai evitar muitas coisas ruins. Mas o que isso tem a ver com o caso de hoje? Tem tudo a ver. Porque você vai aprender a observar, você vai aprender a ter mais atitude. Não estou julgando ninguém, tá? Mas vamos começar a ficar mais de olhos abertos com as nossas crianças, com os nossos jovens, o que eles andam fazendo na internet, com quem eles convivem na internet, né? Ontem eu estava lendo uma manchete de uma mãe que fez um BO porque um professor estava mandando mensagens pornográficas para a filha através do WhatsApp. Então, gente, vasculhe a vida do seu filho, sim. O filho é seu, a responsabilidade é sua. Vasculhe a vida dele, sim. Mas tenha respeito por ele.
converse, dialogue. Você, professor, respeite o seu aluno, se coloque no lugar do aluno, se coloque no lugar dos pais do aluno. Mas isso também não fará com que você aceite tudo de pessoas mal educadas. Não. Mas para isso existe a lei. Ah, Márcia, e onde entra a nossa parte como cristão? São os frutos do Espírito, né, gente? Nós temos que procurar ter paciência, né? Ser tolerante. Nós temos que nos policiarmos mais, ter autocontrole. E vou deixar aqui para vocês Provérbios. Em Provérbios fala, Provérbios 22, 6, se não me engano, fala para nós ensinarmos a criança o caminho que ela deve seguir, para quando ela estiver bem adulto, né? Ela não se desviar do caminho. Então, quando você escuta pessoas falando assim, cantar hino nacional para quê? Eu vi postagem de professores falando isso. Cantar hino nacional para quê? Ter ensino religioso para quê? É para isso. Porque uma pessoa que tem amor à pátria, uma pessoa que tem uma família estruturada, uma pessoa que tem fé, ela cresce disciplinado, ela cresce respeitando e se dando o respeito. Então pare para pensar, você professor que está procurando tantas coisas, né? Tantas formas de melhoria para você como profissional, mas vê onde você está pecando também. Ensina seu filho a cantar, o seu aluno a cantar o hino nacional, se você sabe cantar o hino nacional. Ensina seu aluno a cantar o hino nacional, sim, a respeitar a pátria, respeitar o nosso hino, respeitar a nossa bandeira. Você sabia que o hino nacional, se não me engano, ele é o número 638 na harpa cristã? Olha só, ele é o 638, se não me engano, na harpa cristã. Então, comece a falar um pouquinho de Deus com seus alunos, tá? Não desvirtua assim. O Deus que eu falo não é falar da religião em si, mas da forma de tratar o outro, de se colocar no lugar do outro, a forma de amar o outro, de se doar para o outro. Você vai ver que você vai ganhar a confiança do seu aluno, que você vai ganhar o respeito dos pais do seu aluno, que você vai ganhar novos amigos, que a sua sala vai ser top de linha, tá? Porque a partir do momento que você respeita, eles vão te respeitar mais também, tá? Não estou falando mal dos professores não, tá, gente? Só estou dando dicas, como os pais também. A partir do momento que você se importar mais com seus filhos, aqui, o que está acontecendo? Como foi a aula hoje? Senta, escuta ele. Antes dele dormir, deita um pouquinho com ele, conta uma história, canta uma musiquinha que ele gosta. Mas meu filho tem 15 anos, e daí? Você pensa que um rapaz de 15 anos não gosta que a mãe deita no cantinho da cama dele, faz um carinho? Que um rapaz de 20, 25 anos não gosta de um carinho de mãe, de pai? Gosta sim, gente. Eles podem não falar. Não, eles falam que tá pagando mico. Fala da boca para fora. Dê carinho para os seus filhos, dê amor para os seus filhos. Não tem idade para dar amor para os nossos filhos. Nossos filhos são heranças de Deus em nossas vidas. Vamos amá-los mais, mas não só da boca para fora, mas com atitudes. Se você pegar e substituir as suas atitudes por bens materiais como um celular, um notebook, qualquer outra coisa, você pode até agradar seu filho, mas sempre vai faltar algo dentro dele que mais tarde, se ele tiver condições de ter uma família, condições psicológicas,
de ter uma família, a família dele pode ser pior do que a que você construiu com ele. Então pense bem o que vocês estão fazendo. Vamos analisar, não é vocês, nós vamos analisar nossas vidas. Eu sempre procuro fazer isso, sabe? Onde foi que eu errei? Onde eu estou errando? Como eu posso melhorar? Se tem uma coisa que muda a nossa vida, se chama Jesus. Esse muda a nossa vida, muda o nosso caráter, esse muda a nossa forma de agir, de falar e de pensar. Então vamos colocar a nossa fé em prática, com amor, com carinho. Isso não significa passar a mão no erro, não. Se tiver que falar duro, fala duro, mas sem grito. Falar firme, seja firme, não seja escandaloso, não faça que a pessoa passe vergonha. Ninguém gosta de passar vergonha, né? É só a dica que eu tenho para hoje, acho que eu já falei até demais, tá? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que o Espírito Santo de Deus fortaleça os corações dessas famílias, de todas que passaram por essa situação hoje, pelo nosso Brasil. Que Deus fortaleça mais a gente, que una as nossas vidas pela fé, tá? Porque vamos orar mais pelo nosso país, pelos nossos governantes, que essa é a nossa obrigação como cristão. Independente da sua fé, da sua religião, reza, ora, peça a Deus que nos proteja dessa nuvem, né, ruim, que há anos vem passando assim por cima da nossa nação, né? Vamos tirar isso com muita fé, com muito carinho, com muito amor, com muita preocupação com os nossos jovens, que eles são o futuro do nosso país e nós não podemos largar o futuro do nosso país de qualquer jeito, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada. Até qualquer dia, com muita fé, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz.